Bom dia a todos novamente. Aqui já está na sala, a quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de domingo, dia 8 de novembro de 2020, né? Estamos na nossa casa de oração virtual, todos reunidos em nome do Mestre Jesus. Bom, seja bem-vindo, seu Antônio Carlos. São Antônio ali, ó. Então, eu vou ler, antes de começar, uma mensagem do livro Companheiro. Esse livro foi escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o título da mensagem é A Parte no Diálogo. Quando se fala de aflição, é importante raciocinar sobre os impositivos da paz em nosso próprio relacionamento. A paz, no entanto, nasce na mente de cada um. Semelhante afirmativa envolve outra. Precisamos doar a nossa paz àqueles que nos cercam, a fim de recolhê-la dos outros. É uma espécie de beneficência do espírito, cuja prática nenhum de nós conseguirá escapar sem prejuízo. Para exercê-la, porém, é indispensável podar as inquietações inúteis e sofrear os impulsos negativos, com que na Terra nos habituamos, sem perceber, e delapidar a tranquilidade alheia. A obtenção de apoio recíproco a que nos referimos pede-nos a todos, não apenas entendimento, mas até mesmo o exercício da compaixão construtiva uns pelos outros, para que a tensão desnecessária deixe de ser, no mundo, um dos mais perigosos ingredientes da enfermidade e da morte. Essa mensagem que o Espírito de Emmanuel passou para Chico e hoje vem nessa manhã alegrar os nossos corações, nos fala da importância do diálogo e do desenvolvimento da compaixão para com o próximo. E muitas das vezes a gente pensa que praticar a caridade, fazer o bem, às vezes é só com dinheiro. Não. Muitas das vezes é só você ouvir o próximo, é só você dar um abraço, é só você perguntar como é que você está, vamos conversar um pouco. Ou então, melhor ainda, você fazer uma prece pelo próximo. Já é uma caridade, uma das maiores. Muita paz a todos. Nessa manhã vamos ter como tema a psicoterapia reencarnacionista. A palestrante da nossa manhã é a nossa querida Rejane Acosta. Ela é psicoterapeuta reencarnacionista, coordenadora do Núcleo de Psicoterapia Reencarnacionista de Porto Alegre, ministrante de curso pela BPR, ela é formada e é ministrante de curso pela BPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, né? E ela também é responsável pela especialização de terapia reencarnacionista para a família. Então, vamos à nossa prece e logo em seguida vamos conhecer um pouco mais dessa nova, por assim dizer, talvez desconhecido para muitos de nós, para alguns, mas eu acredito que seja mais uma ferramenta, né, que através da espiritualidade veio para nos auxiliar a nossa evolução moral, intelectual e espiritual. Vamos, nesse momento, descruzar os pés, os braços, e vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, gratos te somos, Senhor, por mais um dia de vida.
Gratidão, gratidão, gratidão pelo sol que nos aquece, pela chuva de algumas regiões, pelo ar que respiramos e pela oportunidade de seguirmos encarnados no planeta Terra. Que nesta manhã, Senhor, de aprendizado, a espiritualidade que se faz presente em nosso ser e ao nosso redor, em cada lar, em cada canto, em cada cidade, em cada estado, que cada um de nós possamos ser abençoados, que possamos usufruir das energias benéficas que os espíritos de luz estão a nos proporcionar a cada segundo. E com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, damos por iniciada a doutrinária de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, e que nós possamos aprender a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair nem em novas, nem nas velhas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Muita paz a todos. E vamos ouvir a nossa querida Rejane Costa com o tema Psicoterapia Reencarnacionista. Bom dia a todos. Bom dia. Podemos começar então, Tânia? Podemos sim, a palavra é toda sua. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, muito, muito pelo convite. Eu estou muito feliz, estou emocionada de estar aqui, porque Salvador, a Bahia em si, é uma cidade que eu devo ter vivido. Eu vivi, eu já descobri que eu vivi aí em outra encarnação, porque desde o primeiro dia que eu pisei aí, eu fui acolhida e me senti em casa. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder falar, especialmente para uma casa espírita, né, sobre a psicoterapia reencarnacionista, que é uma nova psicologia que vem nos auxiliar na evolução, na nossa evolução aqui na Terra. Então, quando eu recebi o convite do Evandro, da Tânia, pensamos qual seria o tema, e eu pensei que, pelo menos nesse primeiro momento, quem sabe a gente possa se encontrar em outros momentos, fosse importante falar um pouquinho da psicoterapia, para que vocês possam conhecer e entender qual é o ponto de partida, do ponto de vista da psicoterapia em relação à espiritualidade, né? Então, a Tânia já me apresentou, estou falando aqui de Porto Alegre com vocês, mas com o coração aí na Bahia. Ó, vim a baiana, ó, brinco diretamente de Rio Vermelho. Brinco de bus, vim da baiana. Então, eu quero começar, então, falando um pouquinho com vocês sobre o que é a psicoterapia. Eu trouxe alguns slides, poucos, mas a título mais de um suporte, para que a gente possa discutir, para que eu possa falar, explicar e tirar as dúvidas de vocês. Então, vamos ver o primeiro slide. O que é a psicoterapia reencarnacionista? É uma nova escola psicológica que aborda a reencarnação baseada no entendimento da noção de personalidade congênita. A sua finalidade é nos ajudar a mudarmos a maneira equivocada como interpretamos a nossa infância e a nossa vida, a versão persona, para uma visão correta, a versão espírito. Ela visa irmos nos libertando do comando do nosso ego, passando esse comando para nosso eu superior e nossos mentores espirituais. Ela visa nos ajudar a realmente aproveitarmos a atual encarnação, fazendo a reforma íntima e na busca do resgate com espíritos conflitantes. Pode tirar esse, então, eu vou explicar um pouquinho, vou falar um pouquinho. Então, a finalidade
pode retirar esse slide, se quiser retirar. Isso. A finalidade da psicoterapia reencarnacionista é a seguinte. Desculpa. Assim como ela vem, na verdade, ela foi trazida para a Terra, para o nosso plano, a título de agregar, complementar, enriquecer a psicologia e a psiquiatria. Ela é também uma nova escola psicológica que lida com as nossas questões, porém, do ponto de vista da espiritualidade, lidando com a reencarnação. Ela agrega a reencarnação. E isso faz toda a diferença, porque isso torna o entendimento muito maior, muito mais amplo. Nós vemos, por exemplo, muitas situações que ocorrem nas nossas vidas aqui, muitas doenças, inclusive, muitas dores, muitos sentimentos que médicos não descobrem, que ninguém descobre, e que nós sabemos através da psicoterapia e conseguimos algumas soluções, conseguimos melhoras e muitas vezes a cura, porque o início de tudo isso não estava nessa encarnação, estava numa encarnação passada. Então, estamos num ponto que se faz necessário agregar a reencarnação aos consultórios e ao entendimento da nossa vida do dia a dia. E qual é o objetivo, então, da psicoterapia reencarnacionista? É ajudar-nos a olhar as nossas mazelas, a nossa existência, a nossa encarnação, a nossa família, a nossa infância, que nós esquecemos, mas que nós cocriamos, que nós esquecemos, mas que nós pedimos, muitas vezes, na maioria das vezes, através do livre-arbítrio pré-reencarnatório, porque o livre-arbítrio não é só enquanto a gente está aqui encarnado, ele existe lá em cima, e que muitas vezes, movidos pelos nossos sentimentos, quando chegamos lá em cima no plano espiritual e nos damos conta das coisas que acertamos, mas das coisas que ainda não conseguimos, muitas vezes movidos pelos nossos sentimentos, o que nós chamamos na psicoterapia de inferioridades, mas inferioridades no sentido de não ser sentimentos e pensamentos da luz ainda, porque senão nós não estaríamos aqui encarnados, não é? Então, quais são eles? Raiva, medo, culpa, insegurança. Então, às vezes, movidos... deixa eu só tomar um golinho de água. Movidos por esses sentimentos, nós acabamos fazendo escolhas no plano espiritual que não seriam muitas vezes necessárias. Muitas são, mas às vezes, por exemplo, nós temos que retornar com um irmão, não é? E sentimos uma culpa por termos feito algo para ele na encarnação passada, e aí o mentor diz, mas você pode ir com ele e aprender pelo amor. E às vezes, movidos pela culpa, nós dizemos assim lá em cima, não, mas eu preciso vivenciar isso, porque eu fiz, eu preciso, só assim eu vou entender, só assim eu vou conseguir aprender. E o mentor diz, não, o mentor, aquele ser espiritual, não é que nos acompanha, os seres de luz dizem, mas você pode aprender pelo amor. E às vezes, movido por esses sentimentos, a gente diz, não, mas eu preciso. E eles respeitam o livre-arbítrio e dizem, ok. Então, às vezes, nós não nos damos conta e não nos lembramos que nós cocriamos a nossa infância e a nossa atual encarnação. Somos responsáveis até nesse momento. Então, a função da psicoterapia é nos auxiliar a entender a nossa atual encarnação do ponto de vista da espiritualidade, fazendo o que nós chamamos na psicoterapia reencarnacionista o contra-raciocínio, que é sair da visão da casca, ou seja, eu, Rejane, a Rejane é a minha casca, eu, espírito, estou atualmente na casca da Rejane. Então, a psicoterapia vem nos auxiliar a olhar a nossa existência, nossas mazelas, não do ponto de vista da casca, mas do ponto de vista da espiritualidade, entendendo as necessidades das situações pelas quais eu venho vivenciando, venho passando, o porquê que eu ainda necessito desses gatilhos e armadilhas. E depois eu vou explicar o que são gatilhos e armadilhas. Então, o propósito da psicoterapia é fazer com que o nosso ego evolua, para que o nosso ego saia do entendimento infantil inferior, saia do entendimento adolescente inferior, porque, de acordo com a psicoterapia, o nosso ego tem vários níveis.
E isso é um assunto para, quem sabe, um outro momento a gente falar sobre os níveis do ego. E nós temos níveis inferiores e superiores, para vocês entenderem, por exemplo, como agiria um adolescente quando se depara com algo que ele não gosta. Ele briga, ele discorda, ele é contra, ele não é? Ou uma criança, né? Um ego infantil, quando quer algo que não pode ter, sapateia às vezes, né? A parte pior, digamos assim, do ego. Então, muitas vezes nós agimos com um ego infantil inferior ou adolescente inferior, né? Sapateando, falando de uma forma figurada, brigando, batendo boca, quando a gente não tem aquilo que a gente quer como uma criança ou como um adolescente. Então, a função da psicoterapia é fazer com que o nosso ego evolua também, para que nós possamos evoluir, entender e ir adiante. E nós só podemos auxiliar os outros se nós nos melhorarmos. À medida que nós vamos nos melhorando, nós vamos conseguindo auxiliar mais pessoas também. Então, é uma breve explicação, assim, vamos adiante. Eu trouxe algumas citações para vocês entenderem algumas similaridades, assim. Pode colocar o outro slide, por favor, Ivandro. O próximo. Então, enquanto ele vai colocando, eu vou continuando. É o próximo slide, tá, Evandro? Então, assim, ó, a gente sai da versão persona e passa para a versão espírito, fazendo uma reforma íntima, que a gente chama. E o interessante é que nós, psicoterapeutas, passamos o tempo inteiro por essa reforma, enquanto atendemos, enquanto damos aula. Bom, como é que surgiu? Qual é a origem da psicoterapia reencarnacionista? Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar no Dr. Mauro Quitico. A psicoterapia reencarnacionista, então, é uma criação do mundo espiritual, que veio para a Terra em 1996, através do Dr. Mauro Quitico. Ele é médico, homeopata, formado na Faculdade de Medicina da URGS, não é aqui, e ele é fundador também da ABPR, que é a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Tive o prazer de fazer toda a minha formação com ele, e tenho o privilégio de seguir trabalhando muito próxima dele, estamos sempre em contato, ele ainda é vivo, reside em Porto Alegre, quem sabe ele possa entrar num outro momento também e conversar conosco um pouquinho mais também sobre a psicoterapia. E pode passar o outro slide. Então, através do Mauro, que nós recebemos a psicoterapia. Existe esse livro, então, Obreiros da Vida Eterna. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer o seguinte, a psicoterapia reencarnacionista, ela não tem vínculo, absolutamente nenhum, ela não tem vínculo com religiosidade, com nenhuma religião, ela tem vínculo com a espiritualidade. Então, essa é uma psicoterapia de só pessoas espíritas? Não, é uma psicoterapia para todos os espíritos que estão encarnados, para todos, é uma terapia para todos os espíritos que estão encarnados. Da mesma forma que a psicologia se estende a todos, a psiquiatria se estende a todos, a psicoterapia se estende a todos. A diferença é que ela traz um olhar da espiritualidade. Mas aqui nós temos algumas situações de alguns seres de luz que canalizados através do nosso querido Chico Xavier, que já traziam algumas citações referentes às questões que traz a psicoterapia. Pode passar para o próximo. Então, assim, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem lá, que foi editado em 46, vejam só, diz o seguinte: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, e aí eu vou explicar o que é a personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas. Pode tirar esse que eu vou falar um pouquinho disso. Então, a psicoterapia, ela vem dar seguimento aos estudos do Dr. Sigmund Freud, ao que trouxe até então o Dr. Sigmund Freud, e trata da personalidade congênita, como já dizia lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Então, o que é a personalidade congênita?
Vamos fazer um comparativo. Eu quero só lembrar o seguinte, que quando eu faço alguns comparativos, eu não estou, em hipótese alguma, desmerecendo nenhuma outra terapia, eu só estou fazendo um comparativo para que a gente entenda onde está o diferencial. Até porque a psicoterapia não veio para separar, ela vem para agregar. Então, assim, para a psicologia ortodoxa, a personalidade se forma do 0 aos 7 anos e vai se estabelecendo até a adolescência, se fixando. Se temos aqui algum psicólogo, pode me ajudar se eu estiver equivocada. Para a psicoterapia reencarnacionista, ela não se forma aqui, ela é congênita, ou seja, nós já trazemos uma personalidade, porque nós somos um só, nós só trocamos a casca, nós temos uma vida. Inclusive, é meio distorcida a ideia de falarmos, nesta vida. Na verdade, a vida é uma só, é nesta encarnação. Mas o espírito não morre quando ele desencarna. Então, na verdade, nós temos uma única vida que vai para o plano espiritual, retorna, vai, retorna. Então, esta personalidade que nós trazemos, ela já vem de muitas encarnações. Então, quando nós acessamos através, que eu vou explicar depois, da investigação do inconsciente, que é o que as pessoas conhecem como regressão, quando nós investigamos uma existência passada, uma encarnação passada, nós observamos perfeitamente a pessoa muito parecida com o que ela é hoje, e a pessoa se identifica. Então, a cada encarnação, a gente vem evoluindo um pouquinho, melhorando a nossa personalidade, que é congênita, ou seja, nós somos muito parecidos ainda com as nossas últimas encarnações. Até isso se explica, por exemplo, eu gosto muito de usar um exemplo, que o meu filho, quando tinha 3 aninhos, 3 e meio, estava entrando no jardinzinho, no prezinho lá, e tinha uma coleguinha na mesma idade, 3 aninhos e pouco, que não tinha nada físico, e pais que eu conheci, pais assim, equilibrados, ou seja, não tinha nenhum motivo para ter o que ela tinha. A menina tinha depressão profunda com 3 anos, não tinha nem tempo de vida para ter aqui, nesta encarnação, para ter tido experiências suficientes para uma depressão profunda. E não era nada físico, nada clínico, vamos dizer assim. Então, o que se explica? Eram coisas já trazidas de outras encarnações, tá? Deixa eu só olhar aqui, ver se tem algum recadinho, né? Tá. Evandro, estava olhando aqui, ver se tinha algum recadinho. 3 aninhos já com depressão profunda. Bem, então, isso explica a personalidade congênita, tá? Vamos adiante, que tem mais uma citação que eu acho bem importante. O outro slide, por favor, Evandro. Então, assim, a psicoterapia reencarnacionista vem trazer a espiritualidade para o dia a dia, para os consultórios, para a nossa vida diária. No Livro dos Espíritos, pode passar outro. Na questão 399, tem uma outra citação muito importante, que diz assim, que fala sobre o esquecimento do passado. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência, prestem atenção aqui, e lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Pode retirar esse aqui, por favor, Evandro. Ivandro, eu sempre troco de Ivandro. Então, a psicoterapia, vai aparecer no outro slide, ela lida com essas questões da investigação do inconsciente, que é o que as pessoas conhecem como regressão, mas na nossa escola, esse trabalho, ele é feito especificamente pelo plano espiritual. Eu vou pedir eu vou fazer um parênteses, vou pedir assim, quem quiser estar presente, aparecendo na câmera comigo, para a gente se olhar, fique à vontade. Eu gosto muito de falando, olhando para vocês, mas eu também vou respeitar quem não quiser estar com a câmera ligada, mas é tão bom ver vocês todos e a gente estar juntinho. Bom, continuando, então. O que acontece?
Eu até me perdi, desculpa, eu fiz o adendo e me perdi. Então, assim, a investigação do inconsciente na nossa escola, ela é toda, tanto a investigação como todo o processo da psicoterapia, é todo conduzido pelo plano espiritual. Mas como assim, Rejane? Nós jamais interferimos ou direcionamos uma investigação do inconsciente. Jamais interferimos, jamais direcionamos. Por quê? Porque eu não sei nada daquela pessoa que está ali, só sei um pouquinho que ela me contou quando ela chega no consultório. Ela sabe só um trechinho da existência dela, que é o pedaço desta encarnação. O mentor dela é aquele que está o tempo inteiro com ela e que a conhece de longas encarnações. Quem de nós três estaria habilitado para saber o que ela necessita desligar, que eu vou explicar o que é depois, desligar ou entender, o que ela pode, o que ela tem condições emocionais de ver, o que jamais vai interferir nesta investigação, desculpe, nessa existência. Então, somente o plano espiritual pode revelar o que é necessário para as pessoas, somente o plano espiritual pode revelar o que é necessário, saber o que ela tem condições psicológicas, emocionais de lidar e não vai atrapalhar nenhum conhecimento de algo possa atrapalhar nesta encarnação. Então, a psicoterapia vem completar aquilo que dizia lá nos livros dos Espíritos, já na questão 399. Podemos passar para o próximo, Evandro? Se forem surgindo perguntas, depois vocês vão falando, o Evandro vai me passando, vai me falando, certo? Deixa eu só completar. Vamos ver o próximo ali. Essa a gente já viu da questão 99, então só os espíritos superiores que podem revelar alguma coisa, tá? Então não há indução. O controle na psicoterapia não é do terapeuta, é do plano espiritual dos seres de luz. Tanto que nós falamos que nós somos auxiliares, nós não dizemos assim, eu fiz uma investigação do inconsciente. Não, a gente diz, eu auxiliei uma investigação do inconsciente. Então, só para relembrar aqui, qual é então a importância da psicoterapia? Ajudar-nos a entender por que co-criamos ou até pedimos a nossa infância e as leis divinas, né? A lei da necessidade, merecimento, finalidade, a lei do retorno, do resgate, a lei da similaridade, que atuam nesta programação. Perceber o aspecto positivo do afloramento das nossas inferioridades pela ação dos gatilhos e das armadilhas terrenas, que eu vou explicar o que são. Irmos nos libertando do ego, passando o comando da nossa existência para o eu superior, que é aquilo que eu expliquei. Sair da versão da casca e passar a ver a nossa existência e a agir sob o ponto de vista da versão do espírito. Começamos a nos harmonizar, então, com espíritos conflitantes com os quais combinamos de reencarnar próximos ou nos encontramos. Nós sabemos que uma família, e esse é um tema para um outro momento falarmos sobre a família, caso seja do interesse da casa, ela é formada por espíritos afins e espíritos conflitantes. Então, nós viemos no mesmo núcleo familiar por uma necessidade, por um desejo e uma necessidade da evolução daqueles seres que se encontram ali, não é? Entendermos o benefício espiritual do retorno aos nossos atos negativos do passado. Então, essas são algumas das funções da importância da psicoterapia reencarnacionista aqui no nosso plano. Pode pular, Evandro? Então, aqui eu tenho algumas perguntinhas que vão ir direcionando agora, a continuidade da palestra. Então, por que a psicologia e a psiquiatria não lida com a reencarnação? O que é versão persona e versão espírito, eu já expliquei. Vou explicar personalidade congênita, que são gatilhos e armadilhas, do que é composto o tratamento, como é a investigação do inconsciente, qual a diferença da TVP para investigação como nosso método, e se tem riscos.
Bom, vamos vendo. Pode te retirar, então, Ivandro, por favor. Isso. Por que a psiquiatria e a psicologia não lidam com a reencarnação? O que aconteceu? No concílio, existia um concílio em Constantinopla, agora eu não estou recordando aqui a data, onde até então a Igreja Católica era reencarnacionista. E o que aconteceu? O imperador Justiniano, isso está nos livros de história, vejam como o consciente coletivo é muito forte, que mesmo isso estando na história, ainda assim as pessoas continuam mantendo um pensamento distorcido, porque a reencarnação, ela é um fato, acreditemos ou não, ela é um fato. Então, o imperador Justiniano, naquela época, ele casou-se com uma ex-cortesã, e que já tinha cometido muitas falhas, já tinha, inclusive, tirado a vida de algumas colegas de trabalho antigo, e aí ela saberia, de acordo com a reencarnação, eles teriam que responder pelos seus atos em algum momento. Então, para evitar a responsabilização, e também, conforme fala na história, por outras questões que muitas pessoas falavam que, já que tem outra vida, então eu vou pagar os impostos na outra vida, não tem agora. Então, muitas situações que a reencarnação trazia na época, por esse motivo, o imperador Justiniano, convocou um concílio com os papas, os bispos da época, e simplesmente decretou a partir dali, que não existia mais reencarnação. Então, a Igreja Católica aboliu a reencarnação por uma questão de conveniência, e os bispos que não concordavam, teve um bispo que ficou preso, foi preso, enfim. E o que aconteceu? O tempo passou, e a psicologia e a psiquiatria formaram-se após esse concílio, anos depois, após esse concílio, que surgiu a psicologia e a psiquiatria. E aí já havia um consciente coletivo, como a Igreja Católica era uma igreja muito forte, havia um consciente coletivo não reencarnacionista. Então, é simplesmente por isso que a psicologia e a psiquiatria não lidam com a reencarnação, porque elas se criaram, surgiram após esse concílio, em cima de um consciente coletivo já não reencarnacionista, tá? Vamos falar um pouquinho do que são, então, gatilhos e armadilhas, para que vocês consigam entender um pouquinho mais a minha fala. Eu não quero ser cansativa, tá? Se tiver alguma... Evandro, se tu entenderes que alguma pergunta é pertinente, se houver no meio, pode ir fazendo, tá bom? O que são gatilhos e armadilhas? Gatilhos são todas as pessoas ou situações que disparam em nós aquilo que nós já trazemos na nossa personalidade congênita. Como assim, Regiane? Vou explicar de uma forma prática e vou fazer uma brincadeira com vocês. Por exemplo, a gente diz muito assim, o fulano me deixou com raiva. Pois é, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Ninguém deixa vocês com raiva. Regiane, agora, tu, como a gente diz aqui, pirou na batatinha. Como assim ninguém deixa ninguém com raiva? Ninguém magoa ninguém. Isso, foi ali. A Vera colocou para mim, a Vera é minha aluna, foi em 553 a.C., deixa eu pegar ali, o Concílio de Constantinopla, a Verinha colocou lá no chat, ó. Né? O Concílio de Constantinopla, tá? Então, assim, obrigada, Verinha. Então, o que aconteceu? O que acontece? Ninguém me deixa com raiva. Mas como assim? Ninguém magoa ninguém. Não, agora não estou entendendo mais nada. Não, na verdade, ninguém deixa ninguém com raiva. O que acontece? Cada um de nós, espíritos encarnados, reage com aquilo que nós trazemos na nossa personalidade congênita, de acordo com as inferioridades que nós trazemos na nossa personalidade congênita. E é sempre um padrão, ou seja, a pessoa ou a situação serve de gatilho para saltar aqueles sentimentos inferiores que eu já carrego dentro de mim, que é justamente a dica para o que eu preciso me melhorar. Por exemplo, eu vou fazer uma brincadeirinha rápida. Pensem agora em alguém
que tenha se magoado com algo que vocês fizeram, ou que tenha ficado muito brabo com algo que vocês disseram ou fizeram. Assim, alguém que ficou furioso ou furiosa com algo que vocês fizeram ou disseram, ou que se magoou com algo que vocês disseram ou fizeram. Conseguiram lembrar de alguém que ficou muito bravo com vocês assim? Tá? Bom, agora, ó, tá. Agora, eu vou pedir que vocês pensem nesta pessoa com outras pessoas, em outras situações, como é que ela reage com outras pessoas, não mais com vocês, quando algo lhe desagrada, quando outra pessoa diz ou faz algo que ela não gosta, ou deixa de fazer o que ela quer. Como é que... Não são cordões energéticos. Eu vou explicar agora. Não são cordões energéticos. Como é que esta pessoa que ficou braba ou se magoou com vocês reage quando outra pessoa diz algo que ela não gosta, ou faz algo que ela não gosta, ou deixa de fazer o que ela quer? Novidade, surpresa! Ela não reagiu do mesmo jeito? Me digam só, eu preciso saber das respostas de vocês. Quem está aparecendo na telinha faz um ok, se não, ou que querem colocar no chat. Ela não reagiu do mesmo jeito? Se a pessoa se magoava com vocês, ela não se magoou com a outra? Se ela não tinha raiva, ela não ficou com raiva da outra? Ora, como é que eu sei disso? Porque é um padrão, meus amores. Faz parte da personalidade de cada um. Cada um reage com sentimentos que já traz na sua personalidade congênita. Então, nunca é pessoal. A pessoa reage como ela quer. Mas, Rejane, como assim? Se a pessoa te disse uma grosseria, como é que tu não vai ficar bravo? Bom, vamos pegar um exemplo. Digamos aqui a Mareni, que eu estou vendo aqui. Mareni, sabe? Digamos que a Mareni entrasse ali no chat agora, não vai fazer, por favor, tá, Mareni? Mas entrasse no chat e dissesse, que palestra horrorosa, eu não gostei, essa palestrante é péssima, dissesse umas grosserias para mim ali. Eu poderia ficar furiosa com a Mareni e dizer algumas coisas aqui. Ai, obrigada, querida, ela botou, tô amando. Mas digamos que acontecesse, eu poderia ficar furiosa com a Mareni, não poderia? Poderia, e ficar braba, furiosa, com raiva. Eu poderia também ficar magoada com a Mareni e dizer, puxa, eu me dispus tá aqui, a pessoa vem, diz isso tudo, eu podia só me magoar, não ficar brava, mas me magoar. Eu poderia me achar inferior, menos que vocês todos, e dizer, ai, será que eu não tenho condições, então eu sou incapaz? É um outro sentimento de inferioridade. Eu poderia me achar superior a vocês, dizer, quem ela pensa que ela é? Eu estou aqui fazendo um favor, e quem ela pensa que ela é? Me achando superior. E eu poderia simplesmente dizer, ok, Mareni, fique à vontade, se você não gostou, está tudo certo, e entender que isso é dela, não é meu, e seguir com o trabalho para quem está interessado na palestra. Ou seja, eu poderia reagir, e eu poderia também dar limites, dizer, ok, Mareni, se você não gostou, mas eu vou lhe pedir, então, que respeite as pessoas que estão aqui, e que me respeite, se você não gostou, pode se retirar, fique à vontade. Eu poderia reagir de várias formas. E certamente eu reagiria com aquilo que é muito forte dentro de mim, com o que eu tenho que me limpar. E esse é observar os gatilhos, o que os gatilhos do dia a dia fazem saltar em nós, é uma das formas de nós já irmos descobrirmos para que nós reencarnamos. Quais são os sentimentos que nós ainda alimentamos dentro de nós. Então, vejam que espetáculo isso. É muito simples. Porque, na verdade, para a espiritualidade, tudo é muito simples. Só que nós complicamos muito a partir de alimentar esses sentimentos de inferioridade, que são raiva, mágoa, achar-se mais que os outros, achar-se menos que os outros, ciúmes, inveja, preguiça exacerbada, enfim, tendências à fofoca, tendências à promiscuidade, tendências à mentira, tendências distorcidas todas,
Tudo isso são as inferioridades que nós trazemos para nos limparmos como espírito, para que a nossa vibração aumente, a gente continue e a gente consiga fazer a nossa reforma íntima e ir elevando o nosso ego, fazer o nosso ego evoluir cada vez mais. Entender o que são gatilhos e armadilhas, o que são? Armadilhas são todas as situações ou pessoas que alimentam o meu ego, que fazem o meu ego se inflar e aí eu me acho. Por exemplo, vocês me elogiarem hoje aqui, digamos que me elogiam. Eu já falei que me avacalharam, né? Agora eu vou dizer, digamos que a Mareni me elogiasse muito. Se terminou a palestra, ela vai dizer assim: Rejane, que maravilhosa, tu é um ser de luz, que maravilha, que espetáculo. Eu posso aceitar esse elogio? Claro que posso, devo aceitar esse elogio. Mas cuidado, Rejane, não se ache. É um dia de cada vez. Eu posso aceitar esse elogio e dizer: que bom que hoje eu consegui ser tudo isso e fazer o meu papel. Amanhã é outro dia. Amanhã eu preciso novamente me trabalhar, tudo. Eu preciso me melhorar, eu preciso cuidar com os meus gatilhos, para que eu consiga novamente ser, no dia de amanhã, uma excelente psicoterapeuta, ser uma excelente palestrante, estar como uma excelente professora. Cada dia é um dia que a gente vai conquistando. Agora, se eu recebo esse elogio e me acho, bom, eu sou a melhor psicoterapeuta, bom, aí eu já estou caindo numa armadilha que está alimentando o meu ego. Então, muito cuidado com as armadilhas. Não quer dizer que a gente não possa e não deva, sim, aceitar os elogios e que bom eu consegui, né? Que bom, estou fazendo o meu papel bem feito, estou cumprindo o meu papel. Falamos das armadilhas, dos gatilhos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, quero ver como é que está o tempo, está se indo. Então, eu vou resumir rapidamente assim, como é que ocorre o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista? Através de consultas e investigações do inconsciente. E como é que acontecem essas investigações e as consultas? Todas conduzidas pelo plano espiritual. A diferença com a TVP, que na TVP, que é terapia de vidas passadas, que não é o nosso caso, porque não é o nosso objetivo é a evolução do ego, é a melhora do espírito, a evolução do espírito, né, do ego, não do espírito. O espírito já é puro, mas o ego que nos acompanha precisa evoluir. Então, a diferença é que nós não coordenamos, e na TVP o terapeuta coordena. E aí, como é que funciona? Tem riscos? Tem sim, porque na nossa escola, nós só podemos finalizar esse processo, que um dia eu posso explicar melhor, quando nós chegamos no que dizemos no ponto ótimo, quando a pessoa recordou que passou pela encarnação, que desligou, que desencarnou, que foi para o plano espiritual, que se tratou, que estudou, que conversou com seu mentor. Quando a pessoa sai daquela sintonia e desloca a sintonia de onde ela estava e vai para o plano espiritual, nós chamamos de ponto ótimo. E na TVP, muitas vezes, os terapeutas terminam durante a encarnação, durante um trauma, e existe uma regra trazida pela espiritualidade, porque tudo que eu estou falando para vocês são materiais que vieram canalizados pela espiritualidade através do Dr. Mauro. Qual é a regra? A sintonia fica onde termina a regressão ou a investigação. Ou seja, se eu termino uma investigação durante um trauma, durante uma encarnação, a pessoa pode ir buscar uma regressão, uma terapia, para se curar de uma fobia e pode sair de lá com mais fobias do que quando ela chegou, porque ela fica mais sintonizada. Na nossa escola, esse risco desaparece, porque nós só podemos finalizar quando a pessoa já está no plano espiritual, muito bem, e não só no plano espiritual, depois de estar tratada, depois de já ter conversado com o mentor, depois de já ter se dado conta de tudo. Então, há um deslocamento de sintonia da situação problemática para outra situação, e ela pode se melhorar de doença, se curar, inclusive, e eu posso trazer vários fatos, várias comprovações num outro momento, de fobias, traumas, depressões, fibromialgia, várias dores físicas,
E ela também vai entender, porque o mentor, quando ele mostra uma encarnação passada, ele vai mostrar os padrões que ela está repetindo há muitas encarnações. Quando termina, a pessoa diz, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. E aí, então, durante as consultas, nós vamos auxiliando a pessoa a fazer a mudança do padrão. Porque uma coisa eu descobri para que eu reencarnei, quais são os padrões. Outra coisa é eu conseguir mudar esses padrões. Né, Tânia? Isso leva um processo, não é? Então, eu não quero me estender muito, a psicoterapia, eu teria aqui muito mais coisas para falar para vocês. Quero também aqui deixar um convite, eu sou a ministrante responsável por dar continuidade nos trabalhos do Dr. Mauro na Bahia, então estamos com um curso de psicoterapia reencarnacionista em Salvador, que vai ir para o 3º módulo e que ainda é permitido a entrada de alunos, caso alguém tenha interesse em fazer esse curso, em saber mais do curso, que tem a duração de 24 meses, uma vez por mês a aula, o dia todo. É só me procurar depois no chat, eu vou pedir depois que a Tânia passe meus contatos para as pessoas, não é? E, assim, teria muito mais coisas para eu explicar, para falar para vocês sobre... Mas só para finalizar, assim... Agora é um ponto de vista meu. Eu tenho estudado muito as obras de Joana de Ângeles, tenho lido muito a obra, a coleção, os livros todos da Joana de Ângeles, da coleção psicológica, e estou cada vez mais encantada, porque, assim, a psicoterapia reencarnacionista vem colocar em prática todos os ensinamentos de Joana de Ângeles, que é um ser de luz. Então, assim, a psicoterapia reencarnacionista vem nos ajudar a levar para o dia a dia tudo o que está escrito nos livros de Joana de Ângeles. Então, eu estou muito feliz de ver a conexão que a espiritualidade vem trazendo devagarinho, as ferramentas para que nós nos melhoremos num tempo cada vez mais recorde. Assim, né? Então, vou devolver a palavra para o Ivan, para a Tânia, e agradecer por todo esse tempo que vocês estarem me escutando. Fale, querida. Rejane, a Mareni, ela pergunta aí no chat, qual a diferença para a terapia de constelação familiar, que também destaca bastante essa repetição de padrão? Muito bom, tá? Muito importante. Assim, a constelação familiar, ela é uma terapia ótima, maravilhosa, ela vem nos ajudar muito, ela desliga de alguns links também, mostra alguns padrões, só que ela não tem a parte da psicoterapia, ou seja, você desliga os padrões, você entende algumas coisas, mas se você não fizer a mudança da versão persona para a versão espírito, se você não fizer a transformação dos seus sentimentos, das suas inferioridades, você passa um tempo, você constrói tudo de novo. Então, a diferença é que a psicoterapia faz os desligamentos, lhe mostra, você consegue identificar os padrões que você precisa melhorar, e ao longo do tratamento ela lhe dá o suporte para fazer a mudança de comportamento, a mudança de padrões. E a constelação familiar é mais pontual. Ela vai ali, você desliga, você entende. E aí, como é que faz para mudar? Aí você sai dali muito bem, mas se você não fez a sua reforma íntima, dali um tempo você constrói tudo de novo, volta tudo de novo. Aí a gente fica, vocês da Casa Espírita sabem muito bem, são trabalhadores, as pessoas que vão para casa e toda semana voltam para se limpar de coisas que elas não conseguem mudar. Sai bem da Casa Espírita, semana seguinte está lá de volta para resolver o mesmo problema. Não é assim que funciona muitas vezes? Ela pergunta como é o contato com a espiritualidade, através de médiuns ou inspiração? Não, é muito interessante. Na investigação do inconsciente, a pessoa que deita para fazer a investigação, nós fazemos, não tem hipnose, é completamente consciente. A pessoa só, quando ela fecha o olho, ela só não consegue abrir, parece que fica coladinho o olho. É fantástico. A gente faz um relaxamento que é igual para todos os psicoterapeutas e que foi trazido, inclusive, foi ditado como deveria ser pelo plano espiritual. E a pessoa começa, ela eleva o padrão de consciência, ela faz uma expansão de consciência e ela começa a acessar, a ver
a ver tudo, a saber tudo, e ela vai relatando e vai conversando. E é tão conduzido pelo plano espiritual que, se a pessoa tiver vontade de ir ao banheiro, a gente diz, pode ir em silêncio, ela abre o olho, vai ao banheiro, volta. Quando ela fecha o olho, continua da onde ela parou, sem que a gente faça nada. E as consultas é através de inspiração, sim, os mentores. Às vezes, conforme a gente vai fazendo o curso, é uma coisa muito interessante, o curso de psicoterapia, a gente vai aguçando essa conexão com a espiritualidade. Então, quando eu comecei no curso, eu dizia, eu não ouço nada, não vejo nada. Hoje, eu escuto o meu mentor, não quando eu quero. Hoje, então, assim, às vezes a intuição é muito forte. Então, a gente vai sendo levado. Quando terminam as consultas, às vezes a gente diz, meu Deus, que consulta maravilhosa, eu sozinha não faria isso, não teria como. Então, é uma entrega total ao plano espiritual, tanto nas consultas, isso a gente aprende a fazer no curso, como na investigação do inconsciente. Nosso querido Ivandro quer fazer uma pergunta. Fala, Ivandro. Querido. Bom, não vou usar o chat, não. Bom dia, pessoal, quem chegou depois. É o seguinte, você falou aí sobre a questão do gatilho, né? E isso me chamou muita atenção. Nisso, inclusive, fez um comentário no chat que eu concordo com ela. Essa questão que você disse assim... Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo, mas eu não consegui ler o chat, porque eu não conseguia ler. É complicado. Mas eu estou acompanhando aqui também, por isso até que eu estou falando nesse sentido, porque eu concordo com ela, que você disse assim, isso é bem simples, e foi engraçado quando você falou isso foi bem simples, eu balancei a cabeça, igual a Tânia está fazendo. Não, na verdade, é simples, mas não é fácil. Simples é uma coisa, fácil é outra. É muito simples, mas não é fácil para nós. Por que não é fácil para nós? Justamente pelas inferioridades. Orgulho, raiva, inveja, ciúmes, mágoa, achar-se mais, achar-se menos. Mas, assim, é simples, né? Só que para nós não é fácil ainda, justamente pelo nosso nível de entendimento, pelo nosso nível de ego. Certo. Aí, com base nisso, eu queria fazer um comentário com você. Porque, assim, a gente se angustia muito, a gente chega até a se culpar, muitas vezes, quando a gente percebe o outro nesse sentimento de raiva da gente, de mágoa, de ódio. E quando a gente percebe, na nossa reflexão, como você sinalizou aí, que é um comportamento que se apresenta como repetitivo em outras situações, eu entendo quando você fala da gente ter essa percepção, mas aí eu lhe faço uma pergunta, como é que a gente pode ajudar? Porque, às vezes, a gente prefere se recolher para não entrar num embate, para não gerar melindre, para não estar apontando coisas e, de repente, o outro não compreender o que a gente está falando, e a gente prefere calar e, eu, particularmente, orar. Mas quando a gente percebe que o calar e o orar não é suficiente, e no caso de nós espíritas, que ainda temos o medo de estarmos gerando um possível desentendimento para uma vida futura, porque eu não quero sair daqui com outros entraves para minhas vidas futuras, eu quero resolver os que eu já trouxe, né? Claro que a gente sabe que não é perfeito, como você bem sinalizou, mas me ajude nisso aí, como é que a gente pode se perceber nesse meio aí, já que é do outro, não é nosso, e a gente precisa, de alguma forma, auxiliar? Certo, eu tenho um jeito, porque assim, quando o outro fala, você diz quando o outro fica com raiva ou quando você fica com raiva? Quando o outro, porque você trouxe essa perspectiva da gente perceber a repetição do comportamento. Aí é muito interessante, que quando o outro fica com raiva, você vai poder ajudá-lo se você também limpar os seus sentimentos. Então, assim, a primeira coisa que eu sugiro, e eu digo sempre para as minhas alunas, quando alguém fala ou faz alguma coisa, ou fica bravo com alguma coisa, ou diz alguma coisa e ficou bravo, eu sempre viro primeiro o holofote para minha luz, né, para mim, e digo, o que eu estou sentindo? Eu estou tranquila, eu estou bem, eu entendi que não é meu, ou eu fiquei com raiva do que ela disse? Se eu fiquei com raiva, eu não resolvo antes de me resolver.
Se eu vi que eu fiquei com raiva, eu digo, mas olha aí, a Rejane botando a unha de fora. Aí eu penso assim, a pessoa, eu digo para mim mesma, a pessoa tem o direito de pensar e dizer o que ela quiser. Eu não estou dizendo que é certo, mas é um direito. Agora, você com raiva porque você ainda tem raiva dentro de você. Então, limpa essa raiva para poder conversar. E aí eu me trabalho primeiro, daí, mas assim, ó, claro, isso conforme a gente vai se acostumando, isso vai sendo mais rápido, né? Eu já, olha, não precisa disso. O que a gente pode dizer para a pessoa nesse momento? Dizer, meu irmão, meu colega, enfim, fulano, olha, por que você ficou bravo? Ah, porque você disse isso para mim. Sim, eu simplesmente lhe disse o que eu estou enxergando, ou o que eu estou vendo, mas eu não estou brigando com você. Não, mas você não devia, você não podia. É só um ponto de vista. É só um ponto de vista. A gente precisa conversar com a pessoa. Quando a pessoa ficar com raiva, a gente precisa perguntar, mas por que você ficou com raiva? Porque você discordou de mim, por exemplo, você me disse uma coisa, eu até posso estar equivocado, mas nesse momento é a forma como eu estou entendendo, mas isso não significa que eu esteja brigando com você. Agora, tem um detalhe, Ivandro, tem momentos e momentos em que a gente pode falar. Tem momentos que a gente consegue, que a pessoa está aberta para escutar, e tem momentos que ainda não. Então, às vezes, em alguns momentos, não é momento correto. Vou lhe dar um exemplo. Você que é professor, eu já estive em escola, uma vez a direção veio me pedir uma coisa que eu podia escolher sim ou não, e eu disse que não, que eu não faria mais, porque eu já estava com um trabalho sobrecarregado. E a direção ficou indignada, a vice-diretora saiu indignada comigo, e aí eu já era psicoterapeuta, né, obviamente, senão talvez, muito possivelmente eu não tivesse conseguido fazer esse movimento. Eu deixei ela se acalmar, passou um tempo, aí eu fui lá e disse, fulano, eu gostaria de conversar contigo. Que é? Disse, olha, eu vim te dizer que não é pessoal, não é nada contigo, não é com a direção, não é, é minha questão. Eu entendo que eu já estou sobrecarregada, eu entendo que eu não preciso fazer esse trabalho neste momento, é só uma questão, eu entendo que isso, quem tem que resolver é a prefeitura, não sou eu, então, é só isso, mas eu queria deixar bem claro que não é nada pessoal, não é contigo, não é com a questão da escola, era uma questão de trabalhar a mais quando faltava gente e nunca podia tirar o horário extra, então a gente trabalhava mais e ficava sobrando lá horas e horas e horas, até que um ponto eu disse, chega, quem tem que resolver a falta de professores é a prefeitura, porque eu não tinha esse retorno jamais quando eu precisava. Então, eu pude conversar com ela, mas eu esperei um momento, e depois ela entendeu isso, ela disse, não, Rejane, tu tinha razão, está num ponto que nós não vamos ter nunca como suprir. E enquanto nós suprirmos tudo que a prefeitura não está conseguindo, eles não vão se mexer para resolver. Então, mas eu tive que esperar um momento adequado, onde ela se acalmasse um pouquinho. Então, não sei se lhe respondi, Ivandro. Ivandro, não sei se o Ivandro caiu, a internet dele. Acho que sim, né? Eu acredito que ninguém mais tem perguntas, e se tiver, eu vou deixar o contato a nossa irmã Maria da Conceição de Jesus deixou aqui no chat, Rejane. Gostei muito da escolha do elogios, na atenção com o gatilho, nas atitudes do nosso dia a dia. Já li que devemos ter muito cuidado com os aplausos, entre aspas, palmas e elogios. E como reagimos a isso? E com relação à raiva, através da obra de Joana, é complicado quando você salienta, mostrar ao outro que não gosta disso ou daquilo, e o outro repete. Ter a consciência de Gandhi, ainda é um percorrer grande para nós outros. Foi a fala, essa fala final, tem a fala de Valdenice, que ela diz que essa fala de Gandhi foi a fala de Valdenice. A gente está... Eu gostaria de sugerir duas coisinhas rápidas. Procurem os livros do Dr. Mauro Quitico, deem uma lida, se quiserem, Dr. Mauro Quitico, e quem quiser, se estiver interessado em conhecer um pouquinho mais através do curso, só me contatar. Ivandro, lhe respondi?
Acho que ele está... não, ele respondeu assim, é que minha conexão deu um tilt aqui, as coisas acontecem, mas já estou de volta. Eu quero dizer que foi um grande prazer estar com vocês. Esse é um assunto que tem, assim, imensidade de coisas para se falar. Então, assim, agradeço imensamente a abertura. É muito importante a abertura das casas espíritas, que tem muito receio, porque tem medo da investigação do inconsciente, mas elas não sabem que todo o processo é conduzido pelo plano espiritual, respeitando a ética da espiritualidade, sem indução de reconhecimento, com todos os cuidados. Então, o fato desta casa espírita estar sendo pioneira e abrindo espaço para conhecer a psicoterapia é de extrema importância. Então, eu sou muito grata. E tomara que outras se abram para escutar um pouquinho e ver que ela está completamente afinada com a ética da espiritualidade. Que assim seja. Nós que agradecemos a sua disposição, o seu aceitar o nosso convite a falar um pouco para nós nessa manhã. Gratidão, gratidão e gratidão. E, em nome de toda a casa, de todos os confrades da COIFA, Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, sinta-se convidada quando a vacina sair, que você venha à Bahia, e fazer presente em nossa casa. E quando a vacina não sai, vamos usar máscara, vamos nos proteger, vamos proteger a todos que estão ao nosso redor, as nossas crianças, aos nossos idosos, né? A gente está em um momento, essa semana é um momento, essa semana o Brasil precisamos estar em oração pelo nosso Brasil, pelos futuros governantes da nossa cidade, e vamos sair, estamos nas ruas, né? Muita gente já está no trabalho, voltou a trabalhar, muita gente nem parou de trabalhar, né? Mas nós precisamos ter essa consciência. A gente já está vendo muita gente na rua sem máscara, sem se proteger, no oba-oba, mas a gente tem a consciência que se um de nós desencarnarmos por descuido, vamos desencarnar como suicidas involuntários, né? Então, precisamos sim nos cuidar, usar máscara, levar o nosso álcool gel, né? E tá sempre falando sobre isso com todo mundo que está ao nosso redor, com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque já é notório o descaso que muitos têm feito em relação ao momento, né, de transição que estamos passando. Mas vamos ter essa consciência e vamos tentar passar essa consciência para todos que estão do nosso lado, ao nosso redor, nas nossas redes sociais, na nossa família. Enfim, temos o nosso canal da COIFA, quem não está inscrito, se inscreva lá. Eu acredito que em breve essa palestra também vai estar lá, né? Temos todos os domingos, das 9 às 10, as doutrinárias, né? E no grupo da COIFA temos estudo toda segunda com nossa irmã Maria Conceição. Quinzenalmente, às terças, temos estudos. Toda quinta-feira temos a terapia do passe, das 18 às 19 horas, lá no grupo da COIFA do WhatsApp. E todos os dias temos o Evangelho. Para na hora de dormir, antes de botar a meditação, musiquinha lá, ouvirmos o nosso Evangelho, que é feito cada dia por um dos nossos irmãos da casa, e possamos ter esses momentos que a espiritualidade nos propicia para estarmos em contato, né? E para também emanarmos energias salutares ao universo, para que haja essa reciprocidade, né? Entre o plano terrestre e o plano espiritual. É necessário a doação de cada um de nós. Então, vamos nos preparar para a prece final nesse momento, né? Peço a todos que relaxem, que descruzem as pernas, os braços, e vamos nos conectar com a espiritualidade maior nesse momento. Amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor,
Queremos te agradecer pela oportunidade de uma manhã rica em conhecimento. Que seja mais um despertar nas nossas mentes e em nossos corações. Que nessa semana que se inicia, Senhor, cada um de nós possamos nos colocar a serviço da espiritualidade. Que cada um de nós possamos nos despojar do sentimento de egoísmo, de orgulho, de raiva, de preconceitos. E que possamos, Senhor, nos atentar para o seu maior mandamento. Amar a Ti sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, por tudo e por todos. Que o auxílio da espiritualidade, Senhor, alcance a todos os espíritos em sofrimentos, encarnados e desencarnados. Que as equipes espirituais dos planos celestes que visitam a Terra, que nesse momento, Senhor, possa visitar os hospitais, as UTIs, as CTIs, em cada lar que existe um doente, em cada orfanato, em cada abrigo de idosos, que cada espírito em sofrimento, Senhor, segundo os seus merecimentos, receba dos altos céus o auxílio para as dores morais e espirituais. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, e que cada um de nós possamos, da melhor forma possível, aproveitar esta oportunidade para evoluir espiritualmente, moralmente e intelectualmente. Pai, nos abençoa hoje e sempre. Muita paz a todos e um bom domingo de muita paz. Uma semana que nós possamos nos manter orantes por tudo e principalmente pelo nosso país. Muita paz. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau a todos. Muito obrigada por se fazer presente nessa manhã. Tchau, Tânia. Obrigada. Tchau, Ivana. Muito obrigada pelo carinho. Quem quiser o contato de Rejane, eu vou estar passando pelo WhatsApp, pode me pedir. Quem quiser maior informação. Gratidão, gratidão. Rejane, eu passo pelo WhatsApp. Isso. Beijo a todos. Até breve, se Deus quiser. Saiu. Como é que sai? Bem-vindos à sala de passe virtual de cura. Realize este passe espiritual de cura para fazer sua limpeza da alma e receber bênçãos divinas de fortalecimento e cura, elevando o pensamento até o Pai Celestial com fé e devoção e colocando um copo de água para fluidificar e tomar ao final do passe. Passe virtual. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual. A partir desse instante, você estará junto com nossa equipe de mentores espirituais Bezerra de Menezes. Para a realização de sua limpeza e purificação espiritual e o recebimento de energias revitalizadoras necessárias ao seu fortalecimento interior e exterior em seu corpo físico, emocional e espiritual. Peça também o concurso de seu anjo da guarda,
e dos anjos e espíritos superiores que tenha mais afinidade. Para isso, orientamos que se despoje de todas as suas preocupações do dia a dia. Deixe de lado, por alguns instantes, suas tarefas e compromissos corriqueiros. Isole-se em um ambiente tranquilo para não ser interrompido. Deitado ou sentado confortavelmente, inicie uma respiração lenta e profundamente, com o único objetivo neste momento de receber esse passe espiritual revitalizador. Deixe-se relaxar e aproveite toda a beleza, o prazer e os benefícios que advirão desse momento de refazimento físico, emocional e espiritual. E se por acaso, nesse relaxamento, você entrar suavemente em sono profundo, peça que sua mente inconsciente acompanhe a narração do passe espiritual e siga todas as orientações pedidas. Fique seguro que após o passe, despertará sentindo-se feliz, revigorado e fortalecido. Para sintonizar com a espiritualidade superior, busque elevar o seu pensamento no amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, com sentimentos de bondade, caridade, perdão e alegria pessoal. Agora iniciemos o passe espiritual com a oração ensinada por Jesus Cristo, enviada ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nesse instante, iniciamos o nosso processo de limpeza e purificação espiritual. Assim como as folhas secas e inúteis das plantas caem periodicamente e são levadas pelo vento para sempre, para nunca mais voltarem, permita que todos os vossos pensamentos inúteis e perniciosos sejam desalojados de sua mente. Ideias de vingança, de rancor, de egoísmo em relação ao próximo e de orgulho e ambição exagerados, vícios e instintos morais deprimentes, tristeza, depressão, ansiedade em relação a si mesmo, se desprendam de sua mente e partam de forma definitiva, levados pela sua vontade de melhoramento espiritual. Também permita que todos os sentimentos negativos e inferiores, como a mágoa, a raiva em relação ao próximo, a falta de paciência, o desânimo e a tristeza, o ódio e a indiferença,
se desprendam de seu coração, aliviando-o do peso destes sentimentos negativos e sejam levados para bem longe de si, de forma inexorável e permanentemente. Ao mesmo tempo, permita que os mentores espirituais, com a permissão de Deus nosso Pai, retirem todas as enfermidades alojadas em seu corpo físico e limpem todas as larvas e impurezas do seu corpo espiritual. Enterrando-as nas profundezas do universo, para jamais voltarem a lhe adoecer o corpo físico, emocional ou espiritual. E assim, completamente limpo e purificado de todas as doenças, pensamentos e sentimentos inferiores, você estará pronto para receber as energias benfazejas do universo, trazida pelos espíritos superiores enviados pelo Cristo Jesus. Sinta nesse momento o calor e as energias curativas, revitalizadoras e luminosas, trazidas pela espiritualidade superior. Raios que penetram em todo o seu ser, em todos os seus poros e células. Pensamentos e sentimentos que adentram em sua mente e em seu coração, como o amor, a caridade, a generosidade e o perdão, a fé e a esperança, o otimismo e a alegria, a paciência e a persistência, a força de vontade e a coragem para enfrentar os desafios. E dessa forma, fortalecido, rejuvenescido e revitalizado, você se sentirá renascido para continuar sua jornada terrena em busca de cumprir sua missão sagrada com maior confiança e coragem. Com mais certeza de poder alcançar o sucesso e superar todos os desafios e provas, com mais sabedoria e convicção de ter aprendido as lições necessárias da vida, com maior capacidade de suportar dores e sofrimentos necessários à sua evolução espiritual. Agora o passe está em sua fase final e nesse momento lembre-se de agradecer a Deus pelo dom da sua vida, por todos os tesouros recebidos do Pai Celestial. Agradeça pelo seu corpo e pela sua mente, por todas as experiências vividas, boas e más, sabendo-se que tudo o que recebeu de Deus e da forma que recebeu foi visando seu próprio adiantamento espiritual. E agora, volte ao seu estado natural, sentindo sua respiração e seu corpo. E volte a tomar consciência de sua vida presente. Sinta-se feliz e rejuvenescido pela experiência vivida com o passe espiritual.
Assim seja. Amém. Pedimos que compartilhe este passe em suas redes sociais com seus entes queridos e amigos. Curta o nosso vídeo e inscreva-se em nosso canal para fazer parte de nossa grande comunidade.